quando você disse, eis-me aqui. Diga graças a Deus. Deus ouviu a minha voz. Mas talvez nós não tenhamos ouvido aquilo que Deus disse quando eu me disponho e digo, eis-me aqui. Porque quando nós falamos, eis-me aqui, então Deus leva absolutamente a sério a palavra que você libera na presença dele. E obviamente, houve uma palavra de Deus, quando então Deus disse não, então eu conto com você. Então eu vou confiar em você. Não, então eu vou incluir você no meu propósito. Deus automaticamente levou muito a sério aquilo que nós falamos e o que não falamos com banalidade. Porque Ele leva muito a sério tudo aquilo que falamos com Ele. Você entende isso, querido? Diga comigo, Deus leva a sério tudo aquilo que eu falo com Ele. Então Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu a sua voz, Ele ouviu você quando você disse e Ele o aceitou. Olha para mim, entenda isso. Ele te aceitou. Hoje pela manhã, meu irmão Alessandro e a Lia estavam fazendo uma prova, nós oramos por eles, um concurso público, e eles precisam fazer esse concurso e precisam tirar uma nota boa para ser aceito numa empresa. E uma vez alcançado as notas, então eles serão aceitos nessa empresa. Mas nós não precisamos fazer prova. Bastou uma palavra. E Deus, conhecendo o nosso coração, nos aceitou. E Ele disse, olha, eu aceitei vocês. Mas espera aí. Há uma outra pergunta. Até quando eu vou poder usá-los? Em outras palavras, qual é o seu prazo de validade? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta, qual é o seu prazo de validade? Será que já venceu o seu prazo de validade? Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque Deus nos chamou para fazer uma obra que ela pode demorar anos. Deus nos chamou para fazer uma obra que pode demorar 10, 20, 30 décadas. Não há um tempo determinado. Mas Deus só vai conseguir usar aquelas pessoas que não estão com prazo de validade vencido e que o sentimento que havia no coração deles quando eles começaram ainda esteja presente agora e esteja presente amanhã, porque se esse sentimento que nós tínhamos no coração, ele não estiver aquecido no nosso coração e na nossa alma, pode ser que chegue a hora em que Deus vá nos usar e o meu prazo de validade seja vencido. E hoje eu quero entender com você como é que o prazo de validade vence. Amados, não há como nós fazermos a obra que Deus nos chamou para fazer. Se Deus nos chamou para fazer uma obra em 30 anos, nós não vamos fazer ela em 3 anos. Se Deus me chamou para fazer uma obra em 20 anos, eu não vou fazer em 2 anos. Mas se o prazo de validade vencer durante este período, eu não vou conseguir edificar aquilo que Deus quer que eu edifique. Então hoje, eu quero compartilhar com vocês uma palavra e eu quero vos falar sobre o vosso prazo de validade. Deus está procurando nesses dias pessoas com quem Ele possa contar. E eu preciso saber se você está dentro do prazo de validade, se você já mofou, porque se você não mofou, a gente pode reciclá-lo.
E eu creio que você não veio aqui nesta noite hoje por acaso, porque esta noite é uma noite profética, e quem te trouxe nesta noite foi o Senhor. Então, se Deus te trouxe nesta noite, é porque Ele não desistiu. De graças a Deus. A Bíblia nos narra a história, e eu quero falar sobre alguns ministérios, e daí eu quero que você entenda que esta questão da validade é tão importante, porque às vezes entendemos a vontade de Deus e como Deus faz e o que Deus faz. Eu me lembro da história, e eu vou apenas mencioná-lo, você conhece de cor e salteado, de um ministério de alguns homens. Primeiro, eu quero vos falar do ministério de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Deus escolheu Jó, ele disse, eis-me aqui, era um homem reto, íntegro de coração, e que se desviava do mal, era um homem de Deus. Diga comigo, homem de Deus. A Bíblia diz que esse homem, por nome de Jó, era um homem que foi absolutamente abençoado por Deus, e Deus o abençoou poderosamente, tanto a sua família, quanto ele pessoalmente, era o homem mais rico do Oriente, e olha que o homem mais rico do mundo estava no Oriente. Muito bem. Mas um dia, Satanás, por rodear a terra, se apresenta diante de Deus, e Deus disse a Satanás, para mim, tens visto o meu servo Jó? Olhe para mim, querido. O que Deus disse a Satanás? Tens visto o meu servo Jó? E Satanás veio com um argumento absolutamente mesquinho e medíocre, mas Deus tinha um propósito nisso. E então agora, o diabo vira para Satanás e diz, é óbvio que Jó vai servir o Senhor. É óbvio que Jó vai servir o Senhor, porque o Senhor deu tudo a ele. Tudo que ele coloca a mão, prospera. É um homem rico, é um homem sadio, é um homem esbelto, bonito, é um homem bem visto, é um homem respeitado. O Senhor o abençoou. Agora, tira isso dele para ver se ele não vai te negar. Olha que coisa curiosa. Então Deus aceitou o desafio do diabo. E ele pega Jó. Vem cá, Jó. Esse aqui é o meu Jó, só para ilustrar. Fica aqui do meu lado. Jó abençoado, bonito, esbelto, bem vestido, o homem mais rico, muitos empregados, muitas posses, aleluia, glória a Deus. Aí o diabo falou, tira dele para ver se ele não vai negar. Deus disse o seguinte, tudo bem, pode tirar tudo dele. A Bíblia diz, amado, que o diabo veio e saqueou a vida de Jó. Lhe tirou a família, lhe tirou os bens, lhe tirou a saúde, lhe tirou os amigos, lhe tirou tudo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus aceitou o desafio, Deus colocou na mão de Jó, está aqui, confiou em Jó todo o seu caráter. Você vai representar hoje Jó, o homem. Porque o diabo está falando que eu comprei o seu amor com dinheiro. Que você está me servindo só porque eu te dei ouro e prata. Deus, então, coloca ali todo o caráter na mão de Jó, aceita o desafio e disse, olha, pode tocar, mas não toca na vida dele. E então o diabo veio e arrasou, e arrebentou, e destruiu, e acabou. Só ficou uma coisa de pé: a vida de Jó. Moralmente
não porque tenha pecado, mas porque as crianças o acusavam, doente com feridas e úlceras, as úlceras internas eram inúmeras, de maneira que as pessoas não chegavam perto dele por causa do seu mau hálito.